Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a Valquíria Paulino. Ela que é uma das fundadoras do Além do Fio. Valquíria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela sua presença. É um prazer te receber. Obrigada, Estela, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você para contar um pouco da minha jornada como empreendedora, né? E como mãe também, mulher. Uma linda jornada. Vamos falar muito sobre empreendedorismo feminino, Sim. sobre propósito. Mas antes eu quero saber o começo da sua história. O que te levou a investir seu tempo, seu dinheiro em cursos dentro da beleza? Minha jornada começou, faz assim, né? Parece que para mim faz muito tempo, mas para quem não me conhece acha que eu tenho pouco tempo de experiência porque ainda sou muito nova. Mas minha vida, minha história também foi tudo muito precoce. Eu engravidei aos meus 17 anos, né? Mas daí a minha história como profissional da área da beleza começou de uma forma bem despretensiosa. Lá na minha adolescência, ainda quando eu estudava, comecei a fazer unha das minhas amigas, comecei a fazer unha das minhas tias, das minhas primas. Algo por diversão, por prazer? Sim, por prazer. E depois que eu tive o meu primeiro filho, o que seria uma diversão virou a minha profissão. Comecei a trabalhar no bairro, atendendo a vizinhança, as mulheres que moravam ali mesmo. E quando meu filho foi crescendo, consegui ir trabalhar em um salão. E descobri que eu era apaixonada por fazer cabelo. Comecei a me profissionalizar e busquei sempre ir melhorando naquilo que eu tinha me apaixonado, né? E sempre fui melhorando e buscando fazer cursos. E é isso, eu tô até hoje. E o nascimento do seu primeiro filho, então, foi determinante para você buscar melhorar ainda mais na área que você escolheu, verdade? Com certeza. Como é que foi essa época da sua vida? O que para muita gente é um empecilho. Ah, eu tenho filho, eu não posso, eu não consigo porque eu tenho filho. Eu acho que para mim, não tenho certeza. Para mim foi o que me impulsionou. Foi uma mola propulsora. Isso. Não passava pela minha cabeça, eu não posso. Eu preciso, eu posso, eu vou conseguir e vai dar certo pelo meu filho. E sempre, eles sempre me deram muita força para conseguir chegar onde eu cheguei. A sua família? A minha família. Sempre me deu muita força. E é como eu tô falando, né? Muita gente acha que o filho é um empecilho. Mas não, acha que o filho é que ele impulsiona a gente poder conseguir sempre algo mais. Ter a necessidade de sempre algo mais. Sem dúvida. Então a gente pode falar que o seu primeiro filho, ele te motivou a buscar um caminho dentro do empreendedorismo. Com certeza, com certeza. Por quê? Porque quando a gente tem filho, a gente não tem tanta aquela flexibilidade. Isso eu concordo que a gente não tem tanta aquela flexibilidade de horário. E o que acontece? Muita gente foca muito no problema. O problema todo mundo tem. A gente vai correr atrás da solução. Eu tinha um filho, era muito nova, não conseguia conseguir um emprego assim, né? Um emprego formal, com carteira assinada. E o que é que eu posso fazer? O que é que eu sei fazer? Unha. Então vamos lá. Então sempre foquei na solução. E talvez se eu não tivesse ele, eu não teria essa força toda. Talvez ia ser mais tranquilo. Talvez com 33 anos não conseguia chegar onde eu cheguei. Porque eu ia ali devagarinho, não ia ter uma necessidade de buscar por algo. Sem dúvida, mas Valquíria, você não abriu seu negócio logo de cara, verdade? Não abri. Você atendia as pessoas da sua família, suas amigas em casa, fazia seu curso, cuidava do seu filho. E ali, naquela época, você já tinha ideia de empreender? Você já queria ter o seu negócio, de fato? Já queria. Já era claro, porque muitas vezes a gente tem aquilo dentro do nosso coração, mas nem sempre a gente busca se especializar tanto. Você já estava buscando especialização, já pensando no negócio de hoje? Já buscava já. E aconteceu no nascimento do segundo.
Aí, né, se o primeiro me deixou forte, e o segundo mais forte ainda. Uau, que foi quanto tempo depois, assim, do primeiro? 1 ano e 8 meses. Nossa, pouquíssimo. Ali, nesse meio tempo, você já estava pensando em empreender? Já, Tá. já. Sempre tinha essa vontade. Aí, quando nasceu o segundo, eu montei o meu salão lá do bairro, né? Graças a Deus a clientela foi crescendo e montei o salão lá no bairro mesmo. E passei ainda 3 anos com esse salão. Que o nome do salão era Embelezarte. Não era Além do Fio ainda. Não era Além do Fio, era Embelezarte. Já que você falou o nome do salão, me fala onde é o seu salão, porque a gente está aqui ouvindo seu sotaque, certamente do Nordeste. Sim, mas sim. conta pra gente onde fica hoje o Além do Fio. O Além do Fio fica em Boa Viagem, na Avenida Domingos Ferreira. Bem próximo à praia ali. É onde fica o Além do Fio agora, né? Mas comecei no bairro que eu moro, em Jaboatão dos Guararapes. E o Embelezarte, que foi o primeiro Além do Fio, ele começou lá, no meu bairro, no Jardim Jordão, que fica em Jaboatão dos Guararapes. Muito legal. Isso foi em que ano, Valquíria? Nascimento do meu filho, 2011. Do segundo. Isso. Então você abriu o Embelezarte quando você já teve o seu segundo filho, você abriu o Isso. Embelezarte. Nasceu alguns meses depois, a gente já abriu. Tá. No caso, era eu e meu esposo. Muito bom. E por que você mudou de nome? Por que você decidiu ir para o Além do Fio? Como é que foi esse salto de um salão para outro? Quando eu fechei o Embelezarte, fui trabalhar num salão do terceiro, né? E daí foram nascendo outras vontades. Eu também me formei como terapeuta capilar. Certo. Depois de 3 anos, como escovista, vim aqui para São Paulo, me especializei em colorimetria, design de corte e também terapeuta capilar. E me apaixonei pela saúde do cabelo. Quando meu pai me lançou a proposta, vamos abrir um salão, aí vamos. Qual o nome do salão? Então eu queria algo que fosse muito além de apenas cuidar do fio. E eu disse, então vamos lá, Além do Fio. E surgiu o novo nome. Excelente. E vocês fundaram o Além do Fio de Boa Viagem quando? Faz 4 anos. 4 anos. E já com uma bagagem do outro salão. Isso. O que você mais aprendeu no primeiro salão? Quais eram os seus erros no primeiro salão que você não repetiu no Além do Fio? Os erros, eles sempre vão existir, né? E ainda existem muitos. Não tem para onde. A jornada, assim, eu fui aprendendo que eu tenho que curtir o processo. O processo, ele tem que ser curtido, você tem que ter paciência e não se cobrar quando aquilo der errado. Deu errado, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai poder ajustar, né? Quando a gente abre o negócio a primeira vez, é tudo muito lindo, tudo muito um sonho. Você acha que vai ser a mil maravilhas, você acha que vai ser um mar de rosas. Um mar de rosas, você fica encantada com aquele sonho, né? Você acredita que vai estar tudo muito certo. Mas foi muito importante, porque eu vi que não é exatamente isso. Não é esse mar de rosas. Empreender é uma coisa assim que você, não é, de certa forma, você fica só. Quando eu digo só, é porque você tem uma responsabilidade, uma bagagem muito grande nas costas, porque dali você tem outras famílias que você também tem uma responsabilidade sobre elas. E não é essa coisa assim, quem está de fora acha que é fácil. Que é fácil. Porque você tem uma agenda flexível, então não, ela faz da hora que ela quer. E não é bem por aí. É fácil, é uma vida, é muita sorte, ela tem muita sorte. E realmente não é isso. A gente tem que ter muito cuidado com o processo e sempre ter cuidado no próximo passo e aos poucos ir buscando sempre melhorar com os próprios erros. E saber fazer conta também. Sim. Gosto muito de falar sobre isso. Não é que você vai empreender do zero. Sim. Você tem que ter um capital de giro, sim, um ponto de partida. No seu caso, como é que foi na sua história? Para você, como é que foi esse start para empreender? No meu caso, né, teve o meu pai junto com a minha mãe, que nós somos sócios, e daí ele começou a idealizar essa história. Para mim, como eu falei, ia ser uma coisa muito distante na minha realidade. Tinha o sonho, sempre tive o sonho, mas era algo muito distante. Sendo que a gente tem que aprender que muitas coisas não é conforme a gente pensa. E Deus vai moldando de uma forma bem melhor do que a gente imagina. Sempre o trabalhar de Deus é melhor do que a gente imagina. E ele me lançou a proposta
Eu disse, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer é a mão de obra. Sim. Eu estou aqui para poder Trabalhar. trabalhar isso. Então, vamos embora. E a gente está aí até hoje, graças a Deus. Isso é muito bom. E quando dá medo? Aquele medo que paralisa você, que você fala, não, tem alguma coisa errada. O que você faz? Medo tem, sempre tem. Agora, graças a Deus, o medo ele não me paralisa. E todo empreendedor ele precisa ser muito ousado. Uhum. Por mais que a gente tenha medo, mas quando coloca uma ideia na cabeça, tô com medo, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos estudar aquela ideia. Será que vai rolar? Será que vai dar certo? E enfrentar o medo. Não tem para onde, a gente tem que enfrentar o medo. Empreendedor com medo, ele não sai do canto. Não voa. Não voa. Com medo não, que não queira enfrentar o medo. Ele não voa. Tem que passar por cima. É aquele friozinho na barriga, meio que a gente vai ficando viciado naquela adrenalina do friozinho, da sensação que será que vai dar certo? Deu. Ai, meu Deus, não deu. Será que vai ser o fim agora? E a gente fica nessa montanha russa. Será, meu Deus? Ai, deu de novo. E sempre querendo buscar mais. E é isso que nos move. E é isso que faz, que nos impulsiona. Sempre que vem aquele medo, a gente sempre pensar, vai dar certo, vai dar certo. E dá, sempre dá. Sem dúvida. E com os clientes mais exigentes, como é que vocês lidam lá no Além do Fio? Desde o começo da minha jornada, eu sempre também fui muito exigente comigo mesmo. Eu sempre procuro sempre fazer uma autoanálise, uma autocrítica, chegar para mim, pensar assim, comigo mesma, né? Será que meu dia foi legal? Será que aquele atendimento foi bom? E me cobrar. Então, eu me cobro tanto, que eu acho que o cliente, independente se ele for exigente ou não, nós temos que dar o nosso melhor. Sempre o nosso melhor. É para poder atingir sempre níveis maiores. Não tem isso de cliente mais exigente ou menos exigente. Todos têm a mesma importância e todos têm que ser atendidos com excelência. Concordo plenamente com você. Mas quando acontece um erro, por exemplo, alguém que vai, bom, quero ficar loira e a pessoa não gostou. Como é que você lida com essa situação? Eu estou tocando nesse ponto para saber como que é o atendimento ao cliente no seu salão. O erro ele pode acontecer, porém ele tem que ser o menor, né? A menor vezes possíveis de erro, mas ele pode acontecer. O que a gente faz, a gente tem que assumir o erro. E se a gente estudou, se nós somos capacitadas, vamos saber contorcer a situação e entregar o melhor resultado para a cliente. Saber como lidar com essa cliente. Isso. E tem que é aquela questão da autoanálise, né? Você olhar para o cliente e falar, caramba, realmente eu não entreguei o que era para ser entregue. Então vamos lá, o que é que a gente pode fazer para essa cliente sair satisfeita daqui? Muito bom. Qual é o perfil dos clientes de vocês? São mulheres mais maduras. A gente tem uma gama muito grande, mas também elas levam as filhas, algumas levam os maridos. Até no nosso Instagram tem lá, um salão para se sentir em casa. E o que tem além do fio, no Além do Fio? O que mais vocês oferecem? O Além do Fio tem vários serviços. Massoterapia, unha em gel. Super na moda também. Isso. Que é muito melhor, né? Isso. Temos também cabelo, obviamente. Penteados também. É um salão completo. Completo. E o que você espera oferecer do ponto de vista emocional para sua cliente? Quem entra lá, entra buscando o que, geralmente, além de ficar bonita? Emocionalmente, sempre o melhor. Sempre que a nossa procura é que a cliente chegue lá e saia melhor do que ela entrou. E eu acho que isso começa no trabalhar da equipe também. A equipe, ela tem que ser muito bem acolhida, graças a Deus. Nós temos uma equipe maravilhosa, uma equipe que elas são muito unidas, porque como eu já passei por alguns salões, eu sei o que é que acontece nos bastidores. E uma equipe que ela não está saudável, ela não consegue cuidar do cliente. E nós estamos ali para cuidar do cliente. E eu estou para cuidar das meninas e a gente se cuidar juntas. Não tem como. Ela tem um atendimento de excelência, desde que elas não sejam tratadas também com excelência. Eu acho que vem partindo daí. Como você se define como líder? Valquíria Paulino como empresária e líder de equipe.
Eu sempre busco ser o mais próxima dela possível. Nós temos uma equipe que é muito, muito familiar. O salão já começou da família, né? Sim, já tem esse espírito, essa alma. Já começou da família. E eu sempre busco sempre continuar com essa harmonia. São 7 mulheres. E Valquíria, me conta o nome dessas mulheres todas, por favor, para o nosso público conhecê-las. Vamos lá, vamos começar pela recepção, né? Todo o trabalho lá começa pela recepção. Rayane, nossa recepcionista. Importantíssimo o trabalho. Isso, Rayane, nossa recepcionista. Vitória, cabeleireira e também faz penteados. Eu, cabeleireira. Rayane Karine, design de sobrancelha e também massoterapeuta, junto com minha mãe. Minha mãe também é massoterapeuta e depiladora de salão e minha sócia. Soelane, design de unha, né, que é a Neus Design e manicure. E Ingrid, também manicure. Então são 7 mesmo. 7 mulheres. 7 mulheres. A casa das 7 mulheres. A casa das 7 mulheres, eu além do fio lá em Boa Viagem. Quando eu for a Recife, com certeza eu vou visitar vocês. Adoro a sua terra. Vai adoro. ter um imenso beijo para vocês aí de Recife. Espero que assistam o nosso programa. Espero que você fale da gente. Mas agora eu te pergunto, como é que é lidar com tanta mulher de TPM? A gente sabe que os hormônios, né, costumam ser uma montanha-russa. Sim. Como é que você lida com essa parte humana? É bem difícil, porém não é impossível. A gente sempre procura dizer, né? Quando uma estiver mais quietinha, deixa ela lá no cantinho dela, respeita o ambiente da outra, respeita o momento, sempre procuramos respeitar o momento da outra. Tá estressada, espera o estresse baixar, conversa, tem que ter todo um jogo de cintura, porque também eu tenho meus dias, né? Aí, então a gente sempre procura ter essa estratégia. E também a gente tem uma dinâmica muito bacana, a gente se conhece muito bem e procuramos sempre estar uma levantando a outra, porque eu sempre digo a elas, nossa missão aqui é levantar mulheres, então não faz sentido vocês não levantar uma a outra primeiro. Primeiro a gente se levanta, quando começar os atendimentos, vamos partir e levantar outras mulheres. O propósito sempre foi esse. Mulheres que erguem mulheres, que estão ali de base, não só emocional, mas para a pessoa se entender como ser humano dentro de uma sociedade em que a gente tem tantos desafios, tantas dificuldades. Eu acho louvável o seu trabalho, não só como profissional da beleza, mas você como empresária com essa mentalidade. Você sempre teve essa mentalidade? Ou você aprendeu ao longo do caminho, você começou a refletir sobre essa parte feminina depois de ter seus filhos? Como é que foi? Você já era uma menina bem atenta a isso ou não? Aprender é um constante, né? Aprender sempre, a gente tá ali, sempre aprendendo. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo muita coisa, e você vai buscando melhorar. Mas sempre tive esse lado, sempre de entender o porquê que isso acontece, o que é que eu posso fazer para melhorar, o que é que eu posso fazer em prol do outro. Uhum. Sempre busquei fazer isso. Agora, obviamente, com a maturidade, com as coisas que vêm acontecendo, você vai aprimorando, tem coisas que você vê que não vale a pena, tem coisas que você vê que precisa lutar por aquilo. E o que é importante para trabalhar com você, quem está a fim de entrar para a sua equipe? Quais são aqueles valores que você não abre mão como empresária? Não abro mão de jeito nenhum, de forma alguma, do respeito pelo próximo. De saber entender até onde eu posso chegar com aquela pessoa, saber entender o momento daquela pessoa. Uhum. Eu acho que o respeito é a base de tudo. A empatia. A empatia é a base de tudo. Então, não tem como a gente chegar em lugar nenhum, não tem como também aprender a ouvir o outro. Às vezes a gente quer falar muito, falar. E a gente não consegue chegar em lugar nenhum. A gente tem que ouvir, saber a dor do outro. Talvez a sua dor não seja a minha. E daí a gente tem que procurar saber se dói em você, nós temos que respeitar. E o porquê dói, né? E o porquê dói, né? Talvez você possa passar por um problema que para mim eu passaria tranquila, mas para você dói. Então, acho que a base é isso, respeitar e ser empático com o próximo. E qual foi o momento mais doloroso da sua trajetória? Qual foi o seu maior desafio como empresária?
O maior desafio, eu não posso dizer, não consigo saber se tem um maior desafio. A vida do empresário ele é uma montanha-russa. Sem dúvida. Tem hora que a gente está desesperado e do nada, né? Você acha que, meu Respira. Deus, respira, deu tudo certo. Uhum. Passou, acha que passou, mas não passou. Então Daqui a pouco vem a próxima queda. Daqui a pouco vem a próxima queda. E o segredo de muita gente não conseguir é justamente isso. Na primeira queda, Já desisti. já desiste. Não quero saber. E já passou realmente muitas situações de eu achar, acho que agora Não é pra mim. não é para mim, mas o que é que eu fiz? Não desisti. Nunca desisti. E sempre traçando caminho, sempre estratégia. O empresário ele tem que ter muita ousadia e também tem que ser uma mente que tenha uma criatividade muito grande. Porque não dá por aqui, então o que é que eu vou fazer? Eu tenho que cortar o caminho, eu tenho que fazer de tal forma. Não é uma linha reta. Uhum. A gente não consegue uma linha reta. Tem alguma história positiva que tenha marcado a história do seu salão nesses últimos 4 anos? Alguém que entrou lá arrasado ou sem saber o que fazer com o cabelo e vocês realmente transformaram aquele visual, algo desse tipo? Acontece bastante. Não em relação à aparência, à estética capilar. Isso é uma coisa bem comum. A gente está sempre tratando cabelos, justamente depois da pandemia, muita queda, muito ressecamento. Mas eu acho que o impacto maior é no emocional. O emocional, ele impacta muito. Então, muitas histórias de mulheres que estão passando por um momento difícil, que a gente ouve, que a gente ri. Nós temos uma equipe muito divertida. Imagino. E sempre buscamos levantar, de fato, o autoestima daquela mulher. O que você entrega de melhor para o mundo, na sua opinião? Para o seu público? Para suas clientes? Eu acho que perseverança. Quem sabe da minha história, eu tenho clientes que veio do Embelezarte, estão comigo hoje no Além do Fio. Então, eu acho que essa história, essa perseverança, o resultado de onde eu cheguei, de onde eu saí, de onde eu cheguei, né? A família ali sempre junto comigo. Então é essa mensagem que você entrega Exatamente, de melhor. exatamente. Essa Nunca energia desisti. boa. Você tá sempre calma, assim, como você tá hoje? Eu procuro ser. Eu procuro ser. Sempre calma. E nos momentos difíceis? Como é que você lida com a situação? Você sai para respirar? Você vai meditar? Você vai orar? O que você faz? Eu prefiro sair um pouquinho da situação, respirar. As meninas já me conhecem. Quando eu tô quietinha, deixa ela lá, porque não tá legal. Mas eu acho que tudo é uma fase, né? Vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. Então eu acho que tá passando por um momento ruim, espera passar, se acalma. Tem coisas que a gente precisa conversar para resolver, mas espera aquele momento passar para a gente poder ir lá conversar, resolver. Porque tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Já passou por situações que era assim, na ótica das outras pessoas, desesperador, mas eu precisava atender, eu precisava estar sorrindo, eu precisava entregar o melhor para o meu cliente e não passar aquela situação para o meu cliente. E aos poucos eu fui aprendendo a ter essa inteligência emocional, porque se a gente desesperar, tudo desanda. Em tempos de inteligência artificial, a gente tem que olhar para dentro, né? E saber tratar essa inteligência emocional e Isso. cultivar isso. Essa mensagem é muito poderosa, Valquíria. Eu concordo plenamente com você. E tem tudo a ver com venda também, né? Isso. Inteligência emocional e respeito ao próximo. Você falou 2 pontos aí que são muito importantes, que são, eu diria, imprescindíveis para você se colocar bem no mercado. Como é que é a venda dentro do seu salão? Você falou que vocês começaram agora a investir mais nisso, Isso. verdade? A venda, ela começou justamente nesses altos e baixos, né? Essa montanha-russa e esse caminho que a gente tem que trilhar para poder driblar a situação. Sim. E daí eu fui me interessando, me apaixonando pela venda. Todo salão, ele tem essa cultura de vender algo dentro do salão. E sendo que eles não tratam isso como uma fonte principal dentro do salão. É como se fosse um bônus, um extra, vendeu, tá legal, deixa lá. Tem pessoas, tem empresário que abrem lojas exclusivamente para vender produtos. Sim. Nós temos o prazer de poder atender e poder vender.
E por que não fazer disso também uma renda principal dentro do salão? E daí começamos a montar a estratégia, a fazer treinamento, treinar as meninas para focar na questão da venda e ajudar o nosso cliente a escolher o melhor produto. Porque às vezes o cliente entra dentro de uma loja de cosméticos, Não sabe nem por onde começar. Eu Vai fico comprar. perdidinha, gente. Eu preciso de ajuda. Assim, porque vai eu entro comprar numa pelo loja... cheiro, vai comprar porque uma amiga disse que comprou, Isso. Ou a gostou, influencer X. a influência X disse que comprou e gostou, mas o que serve para o seu cabelo não vai servir para o meu. Verdade. E daí começamos a fazer treinamento, todas as nossas atendentes são treinadas, elas fazem a análise, elas fazem consultoria capilar para poder indicar o produto que seja específico para o cabelo do cliente e ele fazer uma compra assertiva. E para a fase da vida que ele está? Isso, exatamente. Então todas as nossas atendentes elas estão treinadas, chega um produto, fazemos treinamento, e daí ela vai saber indicar o cliente o que é que ele precisa levar. Não pelo cheiro, não porque está na moda, não porque é mais barato ou mais caro, mas sim porque o cliente precisa exatamente daquele produto. Isso é ser muito específico, né? Entender Isso. muito do seu negócio. Isso. Isso está muito claro para mim agora. Que legado você quer deixar quando você pensa nos seus filhos? O que eles vão falar sobre a mãe deles? Eu creio que vão falar que a mãe dele foi uma pessoa muito persistente e corajosa, que fez muita coisa por eles, que de fato, como eu falei desde o início, né? 33 anos com essa bagagem toda, foi por eles. Desde o início, sempre quem me impulsionou foi eles. Talvez se não fosse isso, eu ainda estaria muito lá atrás, calma, Engatinhando. tranquila, engateando, não tem ninguém esperando por mim, não tô com pressa, mas eu tive pressa Por causa deles. por causa deles. Muito lindo isso. E qual legado você quer deixar para o mercado? Agora vamos pensar um pouco mais em clientes e menos na família. O que você quer deixar? Como você quer ser lembrada como empresária? Não desistam, tenham persistência e tentem o máximo vencer o medo. O medo, ele existe. Ele não vai deixar de existir, ele é importante. Tem decisões, lá atrás, quando eu montei o salão, eu não tinha medo. Eu achei que era tudo um mar de rosas, ia ser tudo lindo e perfeito. E me atrapalhou muito. Hoje o medo, ele me ajuda. Você era mais romântica, então. Isso. Muito romântica, muito Isso. jovem. A gente na juventude, a gente costuma cometer muitos erros. Eu vou abrir meu salão, vou atender, vou ganhar muito dinheiro, Você porque é eu muito trabalho glamurosa. bem. Isso, eu trabalho bem. Aham. Então, não custa nada, não vai dar errado, não tem como dar errado, mas tem. Pé no chão. Você buscou muitas especializações, inclusive no Sebrae, verdade? Como é que foi essa experiência para você? No Sebrae eu fiz, além de fazer especializações, também comecei com um projeto, né, como palestrante, com um grupo são 4 meninas. Tem a contadora, que é a Nadriele, a Rayane Karine, que também atende lá no salão, como eu citei lá o nome dela, que é massoterapeuta, design de sobrancelha, uma influência digital, e eu com estratégia de vendas dentro do salão. E com a necessidade, fizemos uma reunião, e com a necessidade de cada profissional, o profissional, quando ele entra no mercado, o empresário, quando ele vai abrir o seu negócio, ele tem que saber de tudo. Mas infelizmente a gente não sabe. E não dá para fazer tudo sozinho. E não dá para fazer tudo só. Mas a gente precisa fazer. No início nós precisamos fazer. Sim. E talvez a gente não sabe a importância disso. Por exemplo, hoje em dia é muito importante estar nas redes sociais. Eu mesmo tenho essa dificuldade. Já uma colega nossa, ela é super desenrolada na rede social. Tu tem que aparecer na rede social. Verdade. Tu tem que vender no teu espaço. Aí a outra, tu tem que fazer isso, tu tem que cuidar do teu financeiro. Aí tipo, peraí, né? Ninguém sabe fazer tudo, então por que não a gente montar um grupo e vamos lá ajudar o pessoal? Excelente. Se eu sei vender, você sabe se posicionar na rede social, ela cuida do financeiro. Tem Rayane, que também ela dá workshop de design de sobrancelha para iniciantes. Então aquela pessoa que não tem condições ainda
de entrar no mercado do trabalho e procura um curso profissionalizante, já também esse projeto, já pensamos nisso. E daí vamos lá nos juntar, vamos ajudar mulheres, tanto mulheres como homens que estão ali começando. E daí a gente montou o Da Bancada ao Brand. Que legal! Que é um projeto que apresentamos lá no Sebrae, foi um sucesso. E foi uma ideia muito bacana, porque com essa nossa reunião a gente percebeu o quanto que é difícil a gente conseguir fazer tudo dentro de um espaço. E às vezes a gente não tem noção do quanto é importante. Eu não tinha noção do quanto era importante me posicionar na rede social. E ela me mostrou. E você é super bem posicionado, não imaginaria, viu, gente? Não, eu tenho a gente muita. vai colocar aqui para vocês uns vídeos que ela faz. Ela parece uma jornalista falando, uma apresentadora de TV. Você é muito boa nisso e é muito legal ver que você teve a ajuda de outras mulheres. Sim. Eu não imaginaria que isso não era um talento seu. Não. Porque você desenvolveu muito bem. E aí, baseada nessa experiência, o que é empreender para você? Baseada em toda essa experiência, tanto do primeiro salão, quanto do segundo, quanto desse grupo de mulheres que se ajudaram. Hoje, o que é empreendedorismo para você? Empreendedorismo é se renovar todos os dias. Empreendedorismo você vai descobrindo e vai aprendendo depois que você coloca o pé nele. Uhum. E você sempre tem que estar à disposição de aprender. Você nunca vai saber de tudo. Vai estar sempre em busca de melhorar, em busca de em outros profissionais aquilo que falta em você. Ah, mas eu não posso agora investir em uma outra pessoa para fazer tal coisa para mim. Mas eu não posso fazer, né, igual uma influencer digital ou uma contadora, uma pessoa que foi formada em contabilidade, mas eu posso desenrolar. Eu posso ali aprender o básico. É sempre estar disposta a aprender o novo. É o tal do básico bem feito. O básico bem feito. E Estar disposta a aprender, estar aberta a sempre aprender, não tem como. A gente cair no mundo do empreendedorismo e se fechar e achar que sabe de tudo e achar que a empresa é minha, eu que mando, eu que vou fazer e acontecer. Não, não existe. Você tem que estar aberta e estar disposta a aprender e pedir ajuda também a outras pessoas. Você se reunir com outras pessoas. Você ter essa percepção, essa abertura, Isso. né, essa visão e essa humildade é muito importante, né? Não se colocar num pedestal. Isso. E entender que a gente sempre tem que aprender alguma coisa. Sempre pedir ajuda. A minha equipe, eu sempre passo para elas. Não vou conseguir dar conta de tudo. Vamos lá, me ajuda. Me dá ideias. O que é que a gente pode fazer hoje para melhorar? Eu sempre faço reunião. O que é que vocês acham que tá bacana? Vocês concordam comigo? E ouvir histórias, ouvir outras histórias, né? Ouvir podcasts, programas como esse, experiências de quem está com o pé no empreendedorismo. Eu vou usar essa sua frase aqui, vou te citar outras vezes, tá bom, Valquíria? Muito legal. Que mensagem você quer deixar hoje, aqui nesse estúdio? Algo que esteja no seu coração. Por favor, se quiser olhar para a câmera, fica à vontade. Que vocês nunca desistam. Mulheres, estamos falando sobre o empreendedorismo feminino, mas independente que seja mulher, homem, não é fácil. Para a mulher se torna um pouco mais difícil porque tem toda essa bagagem, né? E algumas mulheres, elas acham que essa bagagem nos atrapalham, mas eu digo a vocês, não atrapalha, tá? Faça dessa bagagem um impulsionamento para que vocês consigam ir além, para que vocês consigam ir muito alto de verdade. E estar aqui hoje não me passava de forma alguma, né, que ia conseguir chegar onde eu cheguei. E estar aqui hoje é a prova disso, que eu consegui chegar em um nível que eu não imaginava chegar. E quero chegar muito mais além. E não para, nunca parar, nunca parar. Eu tenho certeza que vai. E onde você quer chegar, efetivamente? Não existe um lugar específico onde eu quero chegar. Porque lá atrás eu queria estar onde eu estou. Hoje eu já quero estar mais além. E eu creio que é sempre uma constância, sempre constantemente crescendo, crescendo, crescendo. O sonho ele nunca para. Nós nunca podemos parar de sonhar. Porque daí perde a graça. Sem dúvida. Valquíria, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa entrevista foi uma dose, assim,
de ânimo, de alegria, de inspiração para mim pessoalmente, e foi uma aula também. Quero agradecer demais a sua presença. Você volte logo para contar Se quais Deus são os quiser. próximos passos. Sei que tem muita coisa que a gente não deve contar assim em público, só quando se concretiza, Sim, sim, mas quando se concretizar, volte para conversar comigo. sim. Vou lembrar com muito carinho da tua história, tá bom? Muito sucesso e volte sempre. Se Tá Deus bom? quiser. Valquíria Paulino é o nome dela, ela que é a fundadora, uma das fundadoras do Além do Fio, um salão de beleza lá em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre e até o próximo programa. Tchau!